Aí, gente, outro pão caseiro, sem leite, sem manteiga, sem ovos, fácil, fácil, massinho, e por cima com caldinha de açúcar com água, massinho. Bom dia, gente, tudo bom com vocês? É Zilma Bernardes passando por aqui. Vou fazer um pão super fácil, prático, rápido, gostoso, macio. E essa receita tanto dá pra você fazer pão doce como pão salgado, tipo pão recheado, que eu já tenho no canal também, entendeu? Se você não é meu inscrito, poxa, não é? Se inscreva, veja o vídeo, se inscreva. Aqui por aqui tá escrito inscreva-se de vermelho, você aperte. Aqui do ladinho tem um joinha, dá um joinha porque o YouTube vai entender que você gostou do vídeo, né? E vai recomendar para mais pessoas. E aperte o sininho, espera chegar lá em cima e aperta para todos. Porque toda vez que eu botar uma receita, que eu botar qualquer coisa aqui, o YouTube vai te notificar que eu coloquei, tá bom? Então vamos lá para a receita do pão mais fácil e fofinho que você possa fazer na sua casa e barato. Vamos lá? Então vamos. Então vamos lá, gente. Deixa eu tampar que tô segurando o celular porque tô sem tripé, sem nada. Esse pão, olha o carro aí falando, passando na rua, peraí. Passou o carro do som do Hortifruti. Então vamos lá. Você vai colocar exatamente nesse pão que a gente vai fazer. Você pode fazer ele com leite, mas se você fizer com água, ele vai sair a mesma coisa. Então, economia, vamos lá economizar. Aqui são exatamente 5 colheres. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô botando 5 porque eu vou fazer um pão doce. Se você for fazer um pão usando essa mesma massa para fazer pão de sal, você coloca 4 colheres de açúcar, entendeu? E mais um pouquinho de sal, porque eu vou colocar uma colher pequenininha de sal. Mas se você for fazer um pão, a massa de sal, você pode aumentar a colher e colocar tipo aquela colherzinha maiorzinha, para poder você fazer o seu pãozinho, que essa massa aqui é tão boa que você aproveita tudo. Aqui eu coloquei 5 colheres de açúcar, porque é um pão doce. E uma colherzinha pequenininha de sal para dar o contraste, sempre tem que ter. Vou colocar exatamente um pacotinho de fermento, que equivale mais ou menos 2 colheres dessa aqui, ó. Quem compra fermento... Ih, botei isso. Quem compra fermento a varejo, eu compro um pacotinho de 500, né? Misturei. Vou colocar aqui 120 ml de óleo, ó. Qual óleozinho? O que você tem em casa, da sua preferência, tá bom? 120 de óleo. Vou mexer aqui. Aproveitar, raspar para aproveitar tudo, né, gente? 120 de óleo. E vou colocar 250 de água. Dei uma paradinha por causa do som do Hortifruti Supermarket que tava subindo e agora tava descendo. Então eu botei aqui eu coloquei aqui as meio litro, né? 500 ml de água. Você pode colocar meio litro de leite, ou você pode botar 250 de água ou 250 de leite. Eu só ponho água porque esse pão é maravilhoso. O leite não faz diferença nenhuma. Então, você que é tolerante, né? Você é intolerante a leite, a lactose, essas coisas assim, esse pão aqui é pra você. Porque não tem ovo, quem não gosta de ovo, e quem não pode comer nada com leite, entendeu? A manteiga não tem, é óleo, então esse pão aqui também é pra isso. Vamos lá? Tô aqui na minha saga mexendo. Então, gente, olha, eu coloquei aqui, recapitulando, eu coloquei aqui meio litro de água morna, coloquei 120 de óleo, coloquei 5 colheres de açúcar, porque eu vou fazer um pão doce. Se você for fazer essa massa também para fazer pão de sal, você coloca só 4 colheres. Coloquei uma colherzinha de sal, mas se você for fazer um pão de sal que sirva, essa massa sirva para os dois, você pode colocar uma colherzinha maior de sal. Coloquei um pacote de fermento biológico, né? E a farinha de trigo.
A farinha de trigo que eu tô usando é a Venturelli, porque eu gosto dela. Mas, na minha cidade, vocês sabem que me acompanha não tem. Então, não tem farinha. Não tem farinha. Que quantidade, Zilma? Olha, eu reservei 1 quilo, porque é a Venturelli. Agora, eu não sei qual é a sua. Então, você reserva 1 quilo. Eu não vou gastar 1 quilo. Mas você deixa sempre 1 quilo reservado, porque cada farinha obtém uma quantidade, absorve uma quantidade de líquidos, né? Então, eu vou colocar aqui um pouco, vou mexer. Gente, vocês desculpem o barulho, porque aqui passa helicóptero toda hora. É uma coisa, ó. Tô mexendo. Aqui perto a gente tem uma padaria ali do lado e uma padaria, uma mini padaria aqui embaixo. Pão caro. Pão de sal aqui é bem caro. É 70 centavos cada pão. Lá em Xerém era muito mais em conta, né? Mas a gente vai se adaptando. E como eu faço pão, quando a gente enjoar e quiser comer um pãozinho de sal, eles enjoarem e quiserem comer um pãozinho de sal, até eu mesmo vou lá embaixo, ali pertinho, 2, 3, 4 passos da padaria, e compro um pãozinho e come, acabou, acabou. Não tem essa de ficar guardando pão pra comer pão velho. Essa massa é muito, muito boa. Vocês não têm noção de quanto essa massa é boa. Eu estou aqui, não gastei 1 quilo não, tá, gente? Mexendo. Ó. Ela vai precisar de mais. Ó. Mexendo bem. Eu vou continuar mexendo aqui. Se eu colocar farinha, vocês sabem que eu mostro pra vocês, porque vocês já me conhecem. Eu coloquei mais um pouquinho de farinha. Agora eu tô com as minhas mãos mexendo. Se você ver como é que essa massa fica igual uma esponja, de tão macia. Só vocês fazendo pra vocês verem. Vou colocando mais um pouquinho, já foi quase 1 quilo de farinha, tá, gente? Por isso que eu falo, reserve 1 quilo de farinha, depende. Ó, eu acho que esse não vai gastar mesmo 1 quilo, não. Já tá pegando, ó. Vou colocar aqui na bancada, deixa eu botar aqui que eu tô carregando o celular também. Ó, vou botar aqui na bancada. Vou deixar um pouquinho só de farinha aqui no fundo, que depois eu vou botar pra descansar, né? E a massa vai, ó. Olha que massa boa. Deixa eu só dar uma ajeitadinha no celular. Vocês desculpem se minha mão aparecer, porque a gente vai se adaptando, gente. Ó. Ó. Vou colocar mais um pouquinho. Porque ela tá muito molenga, ainda tá um pouco mole. Mas é pouquinha coisa mesmo, ó. Vou só, ó. Como é que a massa ficou boa? Agora eu vou mexer, sovar. Olha que massa boa de trabalhar, gente. Olha só que massa boa de trabalhar. Muito boa. Ó. Eu tô colocando a farinha. Eu continuo colocando a farinha porque ainda tá agarrando. Olha que massa boa. Boa, boa, gente. Boa demais.
tô colocando farinha. Você pode perceber que eu tô colocando farinha, porque eu tenho que... Ela tem que estar mole, mas não agarrando na minha mão assim o ponto de soltar. Eu tenho que sovar ela e ela sair da minha mão sem agarrar as farinhas. Tô aproveitando tudo, né? Minha mão tá limpinha. Ó, aproveitando tudo. Vou deixar agora ó, vou deixar ela descansar, tá, gente? Ela vai descansar, ela vai crescer, sova ela. Eu tenho até cilindro. Vocês lembram que eu comprei o cilindro? Que eu andei fazendo pão lá em casa? E deu, gente, dá dinheiro, vocês pensam que não dá, não? Eu comprei aquele, eu fiz aquele pão, eu comprei aquele cilindro e fiz pão, comprei até um notebook pra mim, tá bom, gente? Você vê, ó, tô sovando, agora a massa não gruda mais na minha mão, é nesse ponto que você tá vendo, ó, Agora, esse ponto, eu botei ali na farinha, na bandeja que ela vai ficar, ó, aqui tem um pouquinho de farinha, você pode só picar mais um pouquinho, cobre essa massa, pra essa massa não ficar ressecada. Para não estragar todo o nosso trabalho, né? Nós tivemos um trabalho de sovar a massa. Ó, vou deixar aqui. Vou tampar. E quando ela crescer... Tô limpando a minha mão, gente, que isso tudo aqui é farinha, tá? É pão. Quando ela crescer, eu volto com vocês. Ela deve ficar uns 20 minutos. Ainda mais que aqui é calor. Muito calor. Você vai ver que ela vai ter que dobrar de volume, tá bom? Aí eu volto com vocês. Olha como que ficou a massa. Vou botar pra aí. Pra vocês verem. Olha só. Aqui a massa é muito boa. Vou ver se eu boto pra cá pra vocês poderem ver, porque eu tô sem tripé, sem nada, é horrível. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ela... Olha só. Tá vendo que grudou? Então eu vou retirar ela todinha daqui. E vou juntar ela aqui, tá bom? Ó. Amassei bem a massinha. Você joga um pouquinho de farinha de trigo. Vou dividir ele em dois. Porque aqui eu não tenho mais forma. Então, vou dividir ele em dois. Não sei onde tá o rolo da minha filha, mas vai de vidro mesmo. O importante é abrir. Ó. Eu não vou abrir ele muito, não vou fazer ele um pão grandão, mas vou fazer dois, tá? Ó, tô abrindo ele. Abrir. A gente não ter onde a gente, assim, não ter ferramenta. Ele ia dar um pão excelente se ele tivesse, como se diz? Se ele tivesse a forma mesmo de pão de forma. Eu vou tentar botar numa forma ali. Olha, gente, eu untei e farinhei embaixo, não dos lados, tá? Embaixo. E vou vir trazendo. Só que eu vou estar com um pouco de dificuldade, por quê? Porque eu não tenho a terceira mão, que é a mão do padeiro. Como essa massa é uma massa muito boa, ó, eu não quero, ó, vou apertando, tá? Eu não quero, de jeito nenhum, tacar farinha nela pra ficar mais grossa. Olha como é que ela tá, ó. Aí você pode ir com uma faca mais larga, empurrando ela, pra você não ficar socando farinha. Porque sabe o que acontece que o pão da gente o pão fica mais duro? Aí você não entende por que o pão fica duro por causa disso. Porque você vai tacando farinha e o pão vai, ó,
No lugar que ele tem mais farinha, ele roda melhor. Mas eu não quero ficar tacando muita farinha. Porque se tacar muita farinha no pão, aí não fica legal, né? Ó, tô levando até o final. Acho que a minha mão tá aí, ó. Aí, gente, você pode pegar com uma forma assim, você pode fazer isso, ó. Você pega o pão, leva até o final. Não corta, tá, gente? Não deixa soltar. Assim, soltar o pedaço da massa, ó. Vem. Eu faço isso com aquela minha grandona que eu tenho. Ele já sai todo, ó. Depois é só deixar ele crescer. Agora ele vai pra forma, pra ele crescer. Ó, tô colocando ele aqui e vai crescer um pão bem grande, gente. Eu queria colocar 2 pães aqui. Não queria ficar enchendo as coisas de pão, não. Eu apertei aqui. Agora o outro eu vou abrir aqui. Vou botar um pouquinho de farinha. Tem demais até, porque eu não gosto de botar muito. Tá vendo? E vou abrir esse. Vou passar, desculpa, gente, a tampa caiu. Vou passar um pouquinho de farinha aqui, ó. Pra abrir o pão. A massa tá tão boa, tão boa, tão boa que dá até no... Deixa eu ver a massa, pra não sair do padrão, né? Não cabe aqui. Ó. Então, vamos lá. Você vem, aperta. Puxa, aperta, puxa, aperta. Vai puxando, ó. Puxa, aperta. Puxa, aperta, puxa, aperta, puxa, aperta e leva até o final. Por isso que eu tô levando até aí, tá? Aí vocês estão vendo meu braço aí, porque o espaço aqui é pequeno. Tá vendo, ó? Já tem massa pra caramba aqui, ó. Vou trazer pra cá. Ó. A gente não tem. Ela tem. Eu tenho que achar. Acho que as coisas estão todas... nas caixas ainda, tem coisa na caixa, tem coisa, porque ela tem muita coisa. E o armário daqui, ó, fica grandinho. Aqui eu gosto sempre de apertar a pontinha, ó. Vou fazer do outro lado pra você ver. Eu gosto sempre de pegar essa ponta aqui, você tá vendo essa ponta? Eu gosto de apertar, ó, enfiar tudo aqui dentro, ó. Enfiei, apertei aqui. Vendo? Gosto disso. Vou pegar um restinho de farinha aqui para não desperdiçar. Só para poder tirar ele daqui. Né? Ele vai crescer. Quero que ele cresça bem bonitinho. O outro já tá que tá. Enquanto o outro vai demorar a crescer, esses aqui vão estar radiante. Então, ó, mais um pão. Vou ver se eu tenho uma faca para fazer uma aberturinha nele. A gente faz assim, ó. Desenho. Entendeu? É tipo um desenho. Às vezes ele cresce e ele some. Por isso tem que ser mais fundo. Porque ele vai crescer. E conforme eu tô trabalhando aqui com vocês, ele tá crescendo. É só para é um detalhe, né? Vou botar ele lá, junto com o outro.
Estão apertadíssimos. Mas eles vão dar certo. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Vou levantar aqui pra vocês verem. Olha como é que ficou. Né? O pão ficou lindo. Ó, lindo. Olha pra claridade. Ele cresceu. Agora eu vou esperar só ele crescer pra assar, tá bom? Então, daqui a pouco. Como é que ficou eles? Todo desenhadinho. Agora eu vou levar ele pra assar. Depois que ele tiver assado, eu trago pra vocês verem, tá bom? Aqui tem 2 pães. Se tivesse numa forma de pão de forma, ele ficaria... não ia abrir tanto, ele ia ficar maior, mas em formato de pão de forma. Mas, olha, super macio. Entendeu? Então, agora eu vou levar pra assar. Depois que ele tiver assado, eu mostro pra vocês como que ficou o nosso pão, que não leva leite, que não leva manteiga, que não leva ovo. E é macinho, vocês viram, né? Então, até daqui a pouco. O pãozinho. E eu botei caldinha de açúcar, né? Com água com açúcar, pra ele ficar bem macinho, bem molhadinho, tá bom? Ficou muito, muito, muito lindo.